A produtividade potencial de uma cultura expressada é grandemente diferente. Vocês notam aqui nessa transparência que 65% de perdas ocorre devido ao estresse abióticos. Como está lá o solo rachado, déficit hídrico. 11% perda por estresse bióticos, praga e doença, e somente 24% do potencial expressado. Então, nossa missão é aumentar o potencial realmente expressado. Como nós vamos falar de adubação, adubação é uma coisa elementar. Adubação seria o quê? É uma diferença entre o potencial da planta para uma determinada região e abatendo o estoque no solo. É evidente que a adubação está em função da produtividade da planta potencial. Então é por isso que numa abertura de uma área, eu sempre vou começar com folhas largas, que tem menor potencial produtivo, exemplo soja. E quando o solo estiver mais avançado, nós vamos cultivar o milho, que tem potencial produtivo de 3 a 4 vezes maior do que a soja. E também é evidente, a quanto mais tempo eu cultivo o solo, menor a adubação, porque o solo já está um pouco assim com efeito residual de corretivos e de fertilizantes. Esse slide é um pouco mais demorado, porque é a base da aula de hoje, então nós estamos interessados em aplicar o fertilizante mineral no solo, numa quantidade que satisfaça a planta. Então esse fertilizante, para ser absorvido, ele precisa de clima, de luz, temperatura e precipitação pluvial. Normalmente, como as culturas são de sequeiro, ele vai dissolver-se na água da precipitação pluvial. E é evidente também que o plantio em época correta, as culturas de safra cultivadas na primavera e verão têm maior potencial produtivo do que as culturas cultivadas no inverno, no outono e inverno, porque a absorção é maior na primavera e verão. Agora, competindo com o nutriente que está na solução do solo, nós temos perda por lixiviação. A lixiviação é arrasto dos nutrientes para camadas do solo subsuperficiais, provocando o seu arraste. E os nutrientes que são realmente lixiviados são os que têm carga negativa: cloro, boro, nitrato, sulfato e molibdato, nessa ordem decrescente. Como esses ânions não são lixiviados com carga, nós temos que o mais sacrificado dos cátions é o potássio. E por que o mais sacrificado é o potássio? Porque a fonte nacional de potássio é o cloreto de potássio, que tem uma relação desequilibrada. Ele tem 50 de K e 47 de cloro. Lógico, a planta absorve mais potássio, mas vai sobrar cloro em solução. O que sobrou de cloro em solução, então vai ser arrastado por lixiviação. Então é evidente que para nós diminuirmos lixiviação, a primeira coisa a pensar é aumentar a CTC potencial do solo. A primeira coisa a pensar é fazer plantio direto. E a segunda é aumentar a CTC efetiva através do emprego de calcário para reter mais potássio. E também, logicamente, precisamos ter sempre em mente, lixiviação significa que o nutriente caminha com a mesma velocidade da água, então os adubos podem ser utilizados em cobertura, como é o caso do boro, como é o caso do nitrogênio, como é o caso do enxofre e do potássio, quando a planta tiver sistema radicular para ela competir com o sistema. Temos também uma perda, não seria bem perda, mas um mau uso do fertilizante, é a fixação. A fixação é um fenômeno da dissorção do fósforo, principalmente, a manganês, ferro, alumínio em pH baixo. Então a melhor maneira de combater a fixação de fósforo é fazer a calagem para aumentar a carga negativa tem repulsão, o fósforo fica mais disponível. E o segundo, diminuir o contato do fósforo com a argila através do plantio direto. E a terceira, logicamente, é fazer aplicação localizada no suco de plantio. Chega! Os elementos que têm fixação, como fósforo e micrometálico, devem ser utilizados sempre localizados e nunca em área total. Isto é, eles devem sempre ser utilizados no momento do plantio. A perda por erosão eu sei que é um fenômeno físico, mas o cálcio do calcário aumenta a agregação, aumenta a floculação da argila, o cálcio do gesso aumenta a permeabilidade hidráulica, e quando você usa a ureia em cobertura, parte vai embora como amônia do sistema. Então a ureia foi muito sacrificada. A ureia, nós vamos brigar, defender a ureia porque é o adubo mais barato. Então, no caso da ureia, é preciso lembrar que a melhor maneira de usar a ureia é antes de chover, antes de irrigar. E segunda coisa, vamos usar inibidores de nitrificação. Então o nitrato de amônio é um fertilizante que sempre foi
dito como o melhor fertilizante, o que não é verdade. Ele já tem 50% dele na forma de nitrato e quando ele é aplicado num solo com matéria orgânica alta e com precipitação pluvial, falta ar e o micro-organismo vai ter uma respiração anaeróbica. O nitrato vai virar formas reduzidas, como N2, N2O e NO, isto é, efeito estufa. Bem, então para nós calcularmos uma adubação correta, nós estamos multiplicando a diferença do que a planta precisa pelo que o solo fornece por um fator que está colocado aí maior do que 1. Então a melhor maneira de diminuir esse fator, ou melhor, aumentar a eficiência do fertilizante, é você fazer o plantio direto, quando não é possível fazer o cultivo mínimo ou preparo reduzido através de uma subsolagem, mas jamais usar o convencional. Fazer práticas tradicionais de conservação do solo, usar fontes adequadas de nutriente e parcelar os nutrientes, principalmente os que têm lixiviação, como o boro, o nitrogênio e o potássio. Aplicar os fertilizantes e corretivos a taxa variável, mas principalmente fazer práticas corretivas como a calagem, gessagem e fosfatagem, que aumentam o sistema radicular. Então, no sistema mal manejado, usando os nitratos, sulfato e boro, de 100 kg colocado, 50 a 60 kg aproveitado, como é a metade, eu multiplico por 2 a dose. O fósforo e os micrometálicos, 20% é fixado num solo no solo argiloso e 30 no arenoso. Então, multiplico a dose por 3 a 5. E o potássio de 100 kg, 70 é lixiviado, multiplico por 1,5. Então, não se justifica eu não diminuir esse fator. Bem, então, quando falou naqueles combate a esses fatores, aí está mostrando esse slide espetacular do Rafael Nunes Embrapa, que aqui o soja aumentou a produtividade em 40%. Com o verde, com o plantio direto, o milho em 10%. Mas aumentou por quê? Porque no plantio direto, cor verde, aumentou a matéria orgânica. Ou melhor, aumentou o fósforo orgânico, o fósforo protegido, o fósforo sem fixação. Então, o plantio direto é a primeira coisa. E a segunda, diretamente falando, seria fazer calagem, gessagem e fosfatagem, que por aumentar o sistema radicular, aumenta a absorção de água, como a planta bebe água salina, absorve nutrientes. E nós temos 4 elementos fundamentais para aumentar a raiz. O cálcio, que é a estrutura da raiz, o boro, que vai fazer pontes com o cálcio, o fósforo, que é a energia, e o magnésio, que vai transportar da folha para a raiz os fotoassimilados. Tudo bem. Então, pegando o exemplo do colega lá do saco, ele está mostrando aqui que soja até 2 metros de profundidade, cor branca, isto é, ele fez calagem, ele fez fósforo, ele fez magnésio, a calagem com calcário correto, e fez boro. Bem, aqui outro exemplo do trigo, em que foi aplicado foliarmente o magnésio, aumentou a cor verde, aumentou o teor de clorofila, aumentou a produção de açúcar e, logicamente, aumentou o sistema radicular. E por último, aqui um slide interessante, que é uma planta de milho só adubada com cálcio, aumentou o sistema pivotante, e onde tinha cálcio e boro, aumentou raízes que absorvem água e nutrientes. E aí, o cálcio, então, é o elemento fundamental que tem que ter maior quantidade na CTC do solo. Aqui é uma raiz normal de milho com 76 centímetros, uma raiz de milho com 31, com compactação, uma com 33 na forma de uma taça devido ao alumínio embaixo e só em cima foi corrigido, e onde falta o cálcio não tem nada. Bem, então, em função disso, nós vamos aqui discutir com calma, porque vocês têm que aprender que estão pagando caro por um curso e a vida é uma competição selvagem. Então vocês têm que fazer o manejo químico. Vocês vão primeiro fazer, como está colocado lá, calagem, gessagem, fosfatagem, rotação de cultura, adubação orgânica. Essas práticas aqui, essas 5 práticas, visam aumentar o sistema radicular. Isto é, visam aumentar a eficiência da adubação mineral. Então, após o solo ser corrigido, vamos pagar a adubação mineral solo, foliar e também a adubação via semente.